Bom, então hoje nós vamos ver o último módulo, que é Questões e Processos Incidentes, parte 4. Esse módulo de Questões e Processos Incidentes, nós tivemos a parte 1, a parte 2, a parte 3, e hoje nós vamos começar a falar da parte 4. Vamos falar do arresto. Arresto. O CPP ostenta impropriedade de termo, uma vez que empregou o termo sequestrados para designar bens suscetíveis de arresto. Então, a primeira observação que nós fazemos é que o termo sequestrado, empregado pelo CPP, na verdade, tecnicamente, seria arresto. Então, por que esse termo ele é erroneamente empregado? Porque, na verdade, o arresto consiste na constrição de bens móveis pertencentes ao agente para garantir a satisfação da pretensão indenizatória do ofendido. Então, senhores, o arresto, na verdade, é um meio de constrição. Um meio de constrição nada mais é do que um meio de indisponibilidade do bem, cujo objetivo dessa indisponibilidade é fazer com que a pessoa que foi prejudicada seja ressarcida. Então, nos crimes praticados contra a administração pública, os crimes de corrupção, na improbidade administrativa, nós temos a possibilidade da indisponibilidade dos bens. Os bens são arrestados com o objetivo de posteriormente serem vendidos em asta pública para o Estado ser restituído daquele prejuízo que ele sofreu em virtude do ato de corrupção, ou do enriquecimento ilícito, ou do prejuízo ao erário, ou se o agente, por algum motivo, por ter violado um princípio de ordem pública, ele acaba prejudicando de alguma forma o erário. Então, o arresto sendo praticado para a construção de bens para que haja uma satisfação da pretensão indenizatória, eu não posso chamar de sequestro. Porque quando, tecnicamente, eu vejo a construção de bens móveis pertencentes ao agente para a satisfação da pretensão indenizatória, tecnicamente eu tenho um arresto. Mas tudo bem, sem problema nenhum. O CPP usa a palavra sequestro. Podem ser objeto de arresto aqueles bens suscetíveis de penhora. Então, quando a pessoa deve, ele tem penhorados tantos bens quanto bastem para o pagamento do valor da execução. E a penhora é uma espécie de arresto. É uma disponibilidade do bem que visa o ressarcimento do prejuízo da vítima. Observações. Se os bens forem coisas fungíveis, deterioráveis, serão avaliados e levados a leilão público. Imagine, por exemplo, um sequestro, que é o termo que o CPP usa, um sequestro de quilos de feijão, quilos de arroz, quilos de milho, quilos de soja. Ora, a soja, o milho, o arroz são bens fungíveis que podem ser substituídos por outros da mesma qualidade e quantidade e deterioráveis. Se eu penhorar, se eu tornar indisponível uma quantidade grande de soja, e se eu não colocar essa soja para ser industrializada, essa soja vai estragar. Então, nessa situação, eu tenho que levar a avaliação e levá-los, então, depois de avaliados, para ver quanto eles valem, mercado, valor de mercado, já que o objetivo é a indenização, eu vou levar a leilão público para que esses bens, então, sejam vendidos para que haja a restituição, ressarcimento da vítima, né?
Observação número 2. O arresto será levantado e os bens devolvidos ao acusado. Em algumas situações, eu tenho o levantamento do arresto. Eu posso ter o levantamento em várias situações. Por exemplo, se no final do processo ficar provado que o acusado é inocente. Aqueles bens que forem arrestados, tecnicamente arrestados, no Código Penal sequestrados, Código de Processo Penal sequestrados, eles terão que ser devolvidos, porque se ele for julgado a pretensão punitiva improcedente, não tem por que eu ficar constringindo, né, indisponibilizando os bens daquela pessoa que é inocente. Distinção. O produto do crime será apreendido e serão realizadas as perícias necessárias. Será devolvido ao proprietário. Vamos dar um exemplo muito simples. Crimes contra a propriedade imaterial. Não sei se vocês sabem, mas existe a prática do crime contra a propriedade material quando o agente pega um DVD, um CD de programa de computador, um DVD de um filme e copia e o vende ou entrega com ou sem objetivo de lucro. Qual a diferença? Se for com objetivo de lucro, nós vamos ter um crime de ação penal pública. Se for sem objetivo de lucro, eu terei, em regra, um crime de ação penal privada. Mas o que eu quero deixar bem claro é que os bens produto do crime contra a propriedade imaterial, eles são apreendidos. O juiz decreta uma ordem de busca e apreensão. Então, vai lá a polícia no local onde tem aquelas máquinas de computador com várias gravadoras, vocês já devem ter visto, e onde está sendo reproduzido a matriz e sendo feitas as cópias piratas daquele DVD. Vai para ser vendido o DVD pirata. Aquele bem é apreendido através de uma busca e apreensão, aquele bem é periciado, aquela perícia é homologada, e após a perícia nos bens contra a propriedade material, ele entra com a queixa, que é a regra, é a ação penal privada. E entra com a ação penal pública, se, por exemplo, tiver violação de bens de autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, ou se, por exemplo, aquela pirataria, aquele bem, ele está sendo objeto de uma sonegação fiscal, e aí eu vou puxar, então, a ação penal pública, porque, em regra, esses crimes são de ação penal privada. Então, o produto do crime de bens contra a propriedade material, ele é apreendido através de uma busca e apreensão, é realizada uma perícia, e homologada essa perícia pelo juiz, a parte pode entrar com a queixa. Em alguns desses crimes, onde haja, por exemplo, o objetivo de lucro, onde haja violação de interesse de autarquia e empresa pública, onde haja sonegação fiscal, onde haja crime contra a relação de consumo, eu vou ter, então, ação penal pública. Onde não houver essa situação, em regra, os crimes serão de ação penal privada. Os bens que forem adquiridos com o provento do crime, móveis ou imóveis, serão objeto de sequestro. Então, prestem atenção. Uma coisa é usar a busca e apreensão e arrestar os bens ou sequestrar os bens que são bens ilícitos, porque uma cópia de um CD pirata, de um DVD pirata, de um programa de computador pirata, ela será apreendida, constatado que é pirata, ela deverá ser destruída. Então, não é com o objetivo de ressarcir a vítima. A vítima poderá ser ressarcida de outra forma, mas não com a venda daqueles DVDs que são piratas. Confere? Existe muita diferença. Portanto, não seria um arresto, porque o arresto nós já vimos tecnicamente que é aquela apreensão, aquela restrição do bem com o objetivo de ressarcimento. Aqui seria tecnicamente uma busca e apreensão com um laudo.
E aqui, quando os bens são adquiridos com proventos do crime, móveis e imóveis, eles serão objeto de sequestro. No nosso caso, do traficante Juan Pablo Abadías, que tuvo sus bienes sequestrados, que ele teve os seus bens sequestrados, nós tivemos aqui a aquisição com o dinheiro da droga. Ele comprou bens móveis e imóveis. Ele comprou carro, ele comprou casa, ele comprou helicóptero, comprou lancha, ele comprou relógios caros, enfim, roupas. Então, esses bens que foram provenientes, que dimanaram da conduta ilícita, eles são efetivamente sequestrados. Agora sim, eu estou falando tecnicamente de sequestro, tá? Quando o bem ele é apreendido, se torna disponível para o ressarcimento, eu tenho o arresto. Quando eu tenho bens provenientes do crime, móveis ou imóveis, eles serão objeto de sequestro. Beleza? Ok. Incidente de falsidade. Bom, alguém, diga, quer perguntar? Fica comprovado que o produto do crime, o acusado, né, adquiriu, por exemplo, um imóvel com o produto do crime, mas aí ele repassou já para a mulher, já repassou para o filho. Se ficar comprovado tudo isso, pode ir lá ver, lá, não sei, no terceiro grau, fazer uma arresto desse imóvel, se ficar provado. Sim, a pergunta é, se ele com o produto do crime comprou um imóvel e esse imóvel ele passou para a mulher ou para os filhos. Existe a conduta típica no próprio Código Penal da fraude contra terceiros. Se você conseguir provar que a pessoa vendeu aquele imóvel para outra pessoa para se ver livre do ressarcimento, para fraudar terceiros, como no caso do crime falimentar, eu tenho como não só reaver aquele bem, como eu tenho como responsabilizá-lo criminalmente por aquele bem que é ilícito. Então, por exemplo, um bem desviado da Prefeitura de São Paulo, que é colocado num paraíso fiscal, numa Ilha Jersey ou numas contas da Suíça. Mesmo que aquele bem passe por diversos bancos, por diversos paraísos fiscais, se eu conseguir comprovar que aquele bem é da Prefeitura de São Paulo, aquele bem tem que ser repatriado. Tá? Então, não importa os mecanismos por quantas mãos ele passou, ele tem que ser repatriado. No caso, o que está acontecendo com o seu Mar, ele está com bens, todos os bens dele estão bloqueados, ou suspeitas de probidade, 90 milhões. Só que ainda não foi comprovada a improbidade e os bens dele estão bloqueados. É para dar seguridade. É uma espécie de arresto, porque com o objetivo da indisponibilidade dos bens é o ressarcimento ao erário. Enquanto tramitarem essas ações de improbidade, que salvo engano são quase 50, os bens continuarão indisponíveis. Claro que ele pode tentar, dessa decisão que torna o bem disponível, que é uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Ele pode agravar de instrumento para o tribunal, o tribunal pode dar o efeito suspensivo e tornar novamente disponíveis os bens. O problema é que se o tribunal fizer isso, se a ação de improbidade for julgada procedente, não terá como ressarcir o erário. O arresto do processo penal é igual no processo civil, as modalidades de arresto cautelar, arresto executivo? Não, ele é diferente. O arresto do processo penal é diferente do processo civil, tá? Se bem que, tecnicamente, o arresto do processo penal e processo civil, ambos são com objetivo de ressarcimento do prejuízo, ok? Bom, incidente de falsidade. Como eu disse, existem situações em que a parte junta um determinado processo, um documento, e esse documento, nesse processo, é falso.
esse documento é falso. Ela junta uma escritura pública para comprovar a propriedade daquele imóvel e aquela escritura pública é falsa. Ela junta uma certidão de casamento, de nascimento, e aquela certidão é falsa. Nesse caso, surge a possibilidade de se aventar o incidente de falsidade. Se alguma das partes, acusação ou defesa, suspeita da falsidade de um documento, poderá requerer por escrito a instauração do processo de incidente, processo incidente tendente a constatar tal circunstância. Ele se chama, gente, incidente, porque ele tramita apensado aos autos do processo principal. Imaginemos que o processo principal fosse essa pasta vermelha. O incidente de falsidade tramita aqui, em apenso. E lógico que o julgamento do incidente de falsidade vai repercutir no julgamento do processo principal. Se eu conseguir provar no incidente de falsidade que aquele documento é falso, isso vai ter implicações no processo principal. Mas ele se chama incidente porque ele fica apenso ao processo principal. Quem tem legitimidade para suscitar um incidente de falsidade? O réu ou o querelado, se for uma ação penal pública, o denunciado, se for uma ação penal privada, querelante, querelado. Se for a vítima, né, ainda que não habilitada como assistente, então, mesmo que ela não seja assistente de acusação, ela poderá se habilitar na condição de pedir esse incidente para provar que aquele documento é falso. Mesmo que ela não seja assistente à acusação, ela tem legitimidade para arguir um incidente. Aliás, falando em crimes contra a propriedade industrial e programa de computadores, vale ressaltar que houve uma alteração legislativa que incluiu a possibilidade dessas empresas que têm os bens pirateados ingressarem junto com o Ministério Público, se a ação penal for pública, como assistente de acusação. Aqui a vítima não é assistente de acusação, ela é só vítima. Veja, ainda que ela não seja habilitada como assistente de acusação, ela tem legitimidade, porque ela, como vítima, tem interesse que aquele documento seja provado se é falso ou verdadeiro. Bom, além disso, o Ministério Público ou o querelante, Ministério Público se a ação penal for pública, querelante se a ação penal for privada, e o juiz de ofício. Professor, o juiz não é imparcial? O juiz não deveria só administrar a regularidade do processo? Sim, mas no processo penal se deve buscar a verdade real. E se o juiz, ao perceber que aquele documento pode ser falso, ele mesmo, de ofício, pode pedir o incidente de falsidade documental. Como é, professor Franklin, que se processa um incidente de falsidade? Isso é muito importante para vocês, porque você pode, aprendendo como se processa um incidente, saber como numa determinada situação processual, você pode então arguir e saber como ele se tramita. Vamos lá. Se deferida a instauração do incidente, o juiz ordenará a autuação em apartado, já expliquei, autos principais em um incidente, assinando o prazo de 48 horas para a parte contrária oferecer resposta. Pelo princípio do contraditório, tudo que é alegado por uma parte tem que ser contraditado pela outra. Só que a peculiaridade aqui é que, como o incidente tem que ser rapidamente resolvido, ele só tem 48 horas. Então, começa a contar da intimação, prazo começa a contar da intimação. Portanto, que nesse caso aqui, o oficial de justiça deverá não só intimar a parte, como fazer constar o horário que intimou para contar o prazo de 48 horas. A outra situação, qual o recurso, né? Se for julgada procedente ou improcedente a arguição, caberá recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581 do CPP.
Por quê? Porque essa é uma decisão não definitiva, uma decisão interlocutória mista que tem repercussão sobre o processo principal. Vamos só recapitular o procedimento. Nós temos uma situação por exemplo, nós temos uma situação em que a parte arguiu o procedimento e o incidente de falsidade, 48 horas a outra parte respondeu, mas não é só isso, gente. O juiz pode mandar fazer a perícia do documento. Ele entrou com um pedido, a outra parte respondeu, o juiz manda fazer o laudo para saber se aquele documento é falso. Se for falso, ele vai julgar procedente. Se ele julgar procedente, cabe recurso em sentido estrito. Não é recurso de apelação, porque não é uma decisão com efeito definitivo. Aliás, ela tem força naquele processo incidente, ok? Bom, quais os efeitos do incidente de falsidade? Se o juiz reconhece a falsidade, por decisão transitada em julgado, determinará o desentranhamento do documento. Lógico. Imagine, por exemplo, que você juntou uma perícia falsa, que você juntou uma escuta falsa, uma escuta ambiental falsa, que você juntou uma interceptação falsa, que você juntou uma escritura pública falsa. E aquela escritura pública é prova daquele processo principal. Se ela for falsa, qual é o efeito, qual é a consequência? Ela terá que ser desentranhada. Ela não terá validade para o processo principal. Esse é o efeito, ok? O incidente destina-se a afastar dos autos o documento inautêntico. Se o documento for autêntico, permanecerá. Se for inautêntico, falso, ele deverá ser retirado. Incidente de insanidade mental do acusado. Perigo. Nós já sabemos que quando a pessoa é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele não poderá ser responsabilizado criminalmente, porque ele é inimputável. Aliás, para os inimputáveis, nós aplicamos a medida de segurança, que não deixa de ser uma sanção penal, ela tem natureza jurídica de sanção penal, e essa medida de segurança, nós já tivemos oportunidade de ver que ela pode ser privativa, né? Ou pode ser detentiva, pode ser uma medida de internação, quando a pena pela qual a pessoa responde é de reclusão, ou pode ser um tratamento ambulatorial, quando a pena for de detenção. Para saber se a pessoa é ou não é capaz de entender o caráter ilícito do fato, nós temos o incidente mental de insanidade do acusado. Havendo dúvida quanto à imputabilidade do acusado, será instaurado o processo incidente para aferição de sua saúde mental. Então, eu vou instaurar um processo incidente para saber se o acusado é ou não é capaz de entender o caráter ilícito do fato. Totalmente ou parcialmente. Totalmente será inimputável, parcialmente será semi-imputável. Então, não bastam meras suposições acerca da rigidez mental do réu para a instauração do incidente. Preciso ter prova concreta de que realmente ele tem algum problema mental grave e que, por ocasião da prática do crime, ele não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato. Legitimidade para instauração do incidente. É sempre determinada pelo juiz? Pode dar-se. Vamos lá. De ofício, a requerimento do MP, ou por representação da autoridade policial, o requerimento do defensor, curador, ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou o cônjuge do acusado. Nós tivemos um caso, e eu funcionei como promotor do júri, de um cidadão
que ele brigou com a mulher. A mulher tinha 2 filhos que não era dele, a mulher trabalhava e ele estava desempregado. E ele estava morando com essa mulher, sendo sustentado por ela. Os 2 filhos eram de outro homem. E ele sempre ia buscar essas crianças na escola. Um belo dia eles brigaram, ela colocou ele para fora de casa e ele, como vingança, foi buscar o menino na escola. O menino tinha, salvo engano, 5 anos. Ele levou esse menino para um local ermo, uma casa abandonada, e lá enforcou o menino com um punho de rede. Ora, por ocasião do seu interrogatório, a defensora percebeu, pela forma como ele falava, que ele só podia ter alguma doença mental. E ela, a requerimento do defensor, ela tinha legitimidade para entrar com esse requerimento. Se o delegado de polícia tivesse percebido isso na fase de inquérito, ele poderia entrar. O Ministério Público, no processo do querelante, na queixa, ação penal privada, também o querelante. Processamento. Após instaurar o incidente por via de portaria, o juiz nomeará curador ao réu ou indiciado. Ora, ele instaura o incidente através de portaria, o incidente de insanidade mental do acusado também tramita assim, esse é o incidente, esse é o processo principal, ele fica apenso, tá certo? E nomeia um curador. Nomear curador ao réu pode ser o próprio defensor público como curador, pode ser a esposa do réu, pode ser o pai do réu, a mãe do réu. Uma pessoa que cuide do réu, tome conta do réu enquanto tramita o incidente. Caso o incidente seja instaurado na fase de inquérito, os peritos responderão somente aos quesitos do juízo do MP. Então, caso o incidente seja instaurado na fase do inquérito, os peritos responderão aos quesitos. O que são quesitos? São perguntas que o Ministério Público e o juiz vão fazer. Se ao tempo da ação ou omissão, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pronto. Se ele disser que era, sim, fim de papo. Se ele disser que não, também vai ter as suas repercussões criminais. O exame deve ser realizado no prazo de 45 dias, ajeite aqui, 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Meus amigos, infelizmente, eu tenho que ensinar o que está na lei, 45 dias, mas é preciso ressaltar que os exames de insanidade mental não são feitos em 45 dias, às vezes por falta de perito, né? Falta de psiquiatra, por exemplo. É muito difícil, certo? Efeito da juntada do laudo. Qual o efeito, qual a consequência da juntada de um laudo de exame de insanidade mental? O incidente não será decidido pelo juiz, uma vez que a imputabilidade será analisada por ocasião da sentença de mérito. Professor, o juiz pode contra o laudo de exame de corpo de delito? O laudo que comprova que a pessoa é incapaz de entender o caráter ilícito, que a pessoa tem problema mental? Ele pode, tecnicamente ele pode. O juiz pode ir contra o laudo? Pode. O laudo pode dizer que ele é semi-imputável e o juiz pode entender que ele é inimputável. Ou vice-versa, o laudo pode dizer que ele é inimputável, o juiz dizer que ele é semi-imputável. Mas por que então que eu estou dizendo aqui que ele tem que aguardar a sentença de mérito? Porque a sentença de mérito sai no processo principal, esse que está vermelhinho. Aqui foi só para provar que ele realmente tem um problema mental. Quando sair essa sentença aqui, por exemplo, uma sentença do tribunal do júri, se eu provar que aquele réu
era ao tempo da ação incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o juiz não vai pronunciá-lo, o juiz vai impronunciá-lo, se não tiver provas, e se ficar provado que ele é louco, ele vai absolver sumariamente o cara, que é o que nós chamamos de absolvição imprópria, porque se prova que foi ele que matou, existe prova da autoria, prova da materialidade, mas como ele tem problemas mentais atestados por um laudo,